pessoal, olá para você que está assistindo este vídeo. Eu sou Herbert Samuel e seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra, o qual Deus tem colocado no meu coração, que se encontra em Jó, capítulo 14, do versículo 7 até o 9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aqui neste versículo ele vai estar dizendo assim, que ao cheiro das águas, a árvore que foi cortada, ela crescerá, ela terá vida novamente. Eu não sei você, mas eu acho uma árvore, assim, para mim árvores são bonitas, Para mim, quando tem um cenário e quando tem uma árvore ali no meio, a árvore é como se ela desse um pouco de vida para aquele ambiente. Uma imagem, imagine uma imagem e somente um campo, vai ser somente um campo verde nessa imagem. Mas se tiver uma árvore ali, ela dá um tchan, vamos se dizer, Existem árvores de qualquer tipo, Uma árvore que dá flor, uma árvore que dá só folha, uma árvore grandona, uma árvore com aqueles troncos mais alargados, mais arredondados. E eu pesquisei e uma árvore, quando ela é cortada, a raiz dela leva dentro de 4 semanas para morrer. Repare bem, quando uma árvore for cortada, quando ela for serrada, não arrancada. Agora imagine que esta árvore é você. Imagine que é você quem está neste cenário. Este cenário bonito, onde esta árvore realça um pouco da beleza ali. Mas se uma árvore for cortada, dará para ver a árvore ainda ou não? É lógico que não dá, mas ainda vai dar para ver o tronco dela, o que restou do tronco, Pois, aliás, ela foi cortada. E uma árvore, ela leva em média uns 30 anos ou até mais para poder crescer. Primeiro é uma plantinha, depois ela vai crescendo ao redor dos tempos. Aí você imagina 30 anos para ela crescer e depois, que ela for cortada, levar somente 4 semanas para a raiz morrer. Comparando os dois, são tempos totalmente diferentes. 30 anos para 4 semanas. Eu quero que você entenda uma coisa, que não importa sobre o que aconteceu. Você cresceu, pode ter crescido num ambiente cristão, um ambiente onde várias pessoas se inspiravam em você. Mas através de uma pessoa, através de alguém, a sua raiz, ela começou a envelhecer, porque o seu tronco foi cortado. E a Bíblia diz aqui que ainda que a árvore for cortada, ao cheiro das águas ela terá vida. Ao cheiro das águas, mas o cheiro das águas quer dizer o quê? Ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo, ao sentir do Espírito Santo. Entenda que o homem pode te convencer, pode falar isso e aquilo, mas só quem pode mudar é Deus. É o Espírito Santo, e Ele quer mudar você. Mas para algumas pessoas às vezes isso está sendo difícil, ainda mais no ano que nós estamos vivendo, aonde Jesus está sendo pregado por algumas pessoas, o Jesus em que Ele chega e enfia a Bíblia goela abaixo, dizendo que não, que é errado e que é pecado e que não vai para o céu por causa disso. O Jesus em que muitas pessoas falam hoje em dia é aquele Jesus que, se ele vê uma pessoa ímpia, uma pessoa que está caída, ele vai lá e começa a falar um monte de coisa. Mas não. Será que esse era o verdadeiro Jesus? Às vezes você sente até vontade de voltar para a presença de Deus, ou até mesmo vontade de tentar conhecer Deus, de tentar entrar dentro de uma igreja. Mas às vezes, por causa das pessoas, por causa do que elas falam, por causa do que elas representam Jesus, você acaba não querendo mais, você desiste. E
E o verdadeiro Jesus não seria este que repreende qualquer pessoa por qualquer motivo. Jesus repreendia sim, eu quero que você entenda isso. Jesus, ele repreendia sim, mas ele repreendia os cristãos, ele repreendia os seus discípulos, aqueles que andavam com ele. Entenda que Jesus não era aquele homem que chegava em um ambiente onde tinha várias pessoas fazendo várias coisas erradas e ele ficava, como assim? Como assim? E ia já querendo repreender. Não. Em Lucas capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Eu quero que você entenda aqui neste versículo que era um ladrão de impostos. Entenda isso, ladrão. Zaqueu era um ladrão de impostos. E ele poderia não conhecer Jesus, ele poderia não viver ao lado de Jesus, na presença de Jesus, acompanhando ele, assim como outras pessoas o acompanhavam. E aqui vai estar dizendo em versículos anteriores que Jesus estava caminhando com as pessoas que estavam ali acompanhando ele. Mas então Zaqueu subiu até em cima de uma árvore porque ele não conseguia enxergar Jesus no meio daquela multidão, pois ele era baixo. Então ele subiu em cima de uma árvore e avistou Jesus ali no meio. Só que vamos adiantar um pouquinho aqui. Como Zaqueu era um homem ladrão, não tinha também como Jesus conhecer o nome dele, mas Jesus, é isso que eu quero que você entenda, Jesus, mesmo você lá, estando lá, ele conhece o seu nome. Mas então Jesus chamou Zaqueu pelo nome, mesmo sem conhecer ele, e disse que ia comer na casa dele, ia sentar na mesa de Zaqueu. Aí como você fica, se vivesse esta cena? Como assim? Jesus, que é Jesus, ir jantar na casa de um ladrão? É de ficar espantado. Mas Jesus disse que ia comer na mesa da casa dele, junto com ele. E quando Jesus entrou no lar dele, quando eles se sentaram para comer, eu quero que você entenda isso. Jesus, aqui neste versículo não diz que Jesus precisou falar alguma coisa para que Zaqueu se arrependesse. Aqui não diz que Jesus precisou ir e falar: tu é ladrão, tu precisa se arrepender porque isso e aquilo. Não. Entenda, Jesus, ele não falou um A sequer. E só pela presença de Jesus ali, Zaqueu, que era um homem ladrão, e por ser ladrão, com certeza ele era um homem pecador e horrível. E só pela presença de Jesus, Zaqueu, ele se arrependeu. Ele disse: se eu roubei alguém aqui, eu vou recompensar 2 vezes mais. Entenda isso. Aonde Jesus chega, não é assim de qualquer maneira. Não. Jesus, ele pode estar aí do seu lado. E entenda que aonde Jesus chega, não há o que possa assim, da maldade poder se segurar. Jesus, ele era aquele homem aonde ele entrava nos lugares mais perigosos. Jesus era aquele homem aonde ele entrava dentro da casa de um ladrão e o ladrão se arrependia. Jesus era aquele homem o qual em João capítulo 8 e versículo 7: e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aqui vai estar dizendo que foi levado até Jesus uma mulher que era adúltera, que tinha o pecado, que estava ali, que fez o pecado, uma mulher adúltera.
e ela ia ser apedrejada até a morte por aquelas pessoas que estavam ali e levaram ela até Jesus. Então começaram a falar: Jesus, eis aqui uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. E eles já estavam com as pedras preparadas para apedrejá-la. Mas então Jesus disse isso: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ah, mas como assim? Então quer dizer que Jesus ele perdoa, tal, por qualquer coisa? Ah, então no versículo 9 diz: porém, ouviram eles isto e, acusados pela consequência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Você entende isso? Se Jesus fosse um homem normal como qualquer outro, que vê problemas em tudo, já teria se juntado junto com eles e pegado a pedra para atirar na mulher. Mas não, pois Jesus não era um homem comum. Jesus, ele era o príncipe da vida. Jesus, ele disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então é isso que eu quero que você entenda. É difícil, é complicado, mas eu não estou dizendo para você entrar dentro de uma igreja e se converter já de um dia para o outro. Não, porque não é assim. Não é assim de um dia para o outro. Existe um processo. Existe um mantenha calma, que Deus está agindo. Às vezes, quando nós estamos no mundo, estamos às vezes até olhando assim as outras pessoas falando sobre Jesus, a gente fica com essa vontade de querer conhecer Ele, mas só por causa de, através de outras pessoas, quando nós decidimos colocar o nosso pé dentro de uma igreja estando desse jeito, algumas pessoas podem começar até a querer se levantar, a querer dizer que não pode, que isso e aquilo, e você fica entristecido. Ou então você começa a achar muito difícil que, mas por que esse processo tem que levar tanto tempo? Mas está doendo tanto. Eu não sei se Jesus é capaz. Eu não sei se esse Jesus que eles pregam é capaz de me curar. Em Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 6, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Este versículo ele diz, aonde ele falou para Jeremias descer até a casa do oleiro, e com certeza ele queria que Jeremias visse aquela cena. Ele já tinha algo preparado para Jeremias ali. E quando Jeremias viu aquela cena, o oleiro ali formando o vaso com o barro, formando, até que ele acaba se quebrando. Aí ele tem que fazer tudo de novo. E foi isso que Deus disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Pois entenda, está doendo, está machucando, mas é Deus tratando você, é Deus reformando. Ei, quem disse que não é possível? Quem disse que é esse Jesus que não? Eu estou aqui para dizer ao contrário. É apenas um processo,
pois Deus tem algo melhor preparado para você. Ele te ama e receba essa palavra em nome de Jesus.